Olá, amigos da JPTV e do portal JP News. Mais uma edição do Estúdio Aberto no ar. Esse programa é transmitido ao vivo pela Rádio Progresso de Montenegro. Ao meu lado, a Clarice Almeida. Tudo bem, Clarice? Tudo bem, Adriano. Bom dia a todos que nos acompanham. Bom, hoje estiveste com o bispo Dom Paulo de Conto falando sobre a Semana da Fraternidade, né, Clarice? A campanha da fraternidade e o período da quaresma. O bispo falava da importância desse período, né, da congregação dessas duas propostas, né, da campanha da fraternidade e da quaresma. Quaresma que é um período de, segundo ele, né, reflexão, jejum, meditação. E que vem aí junto com a campanha da fraternidade que propõe esse ano, então, que tem como lema "Eu vim para servir", e tem a iniciativa de fomentar a caridade, né, de fazer com que as pessoas sirvam mais ao seu próximo, assim como, segundo Dom Paulo, né, a exemplo de Jesus, que veio a este mundo para servir ao próximo. Então ele falou sobre esse período, né, que é de espera da Páscoa, é um período preparatório para que as pessoas estejam em paz, estejam abertas, com o coração limpo, né, para receber a Páscoa que se aproxima. E a partir, então, agora do próximo, termina o período da campanha da fraternidade no dia 29, né, e começa, então, começam os preparativos para a chegada da Páscoa, né, com a missa de Ramos, né, toda aquela celebração, toda aquela simbologia que envolve a Páscoa, e a gente vai estar trazendo aqui para vocês, né, então, reportagens que mostram como é que estão essas atividades aqui no município. Legal, Clarice, a gente segue com o estúdio aberto aqui pela Rádio Progresso de Montenegro. O prefeito Paulo Azeredo quer aumentar o número de membros do Conselho de Cultura. Hoje o Conselho de Cultura tem 9 membros, né, e a proposta é aumentar para 17. O projeto deixa claro, porém, que o Conselho Municipal de Cultura não tem poder de decisão e que serve tão somente para a emissão de pareceres. Pois é, aí a gente questiona aquela questão da quantidade versus qualidade, né? Se o Conselho não tem poder deliberativo, por que aumentar o número, né? O que está fazendo com que o prefeito queira aumentar esse número de integrantes, né? Ele não chegou a falar a respeito disso, né? Mas é uma questão que a gente deve analisar, né? Para que mexer se o Conselho não tem toda essa autonomia, né? Então, fica a interrogação. Muito bem, olha só, podemos ter rádio teatro aqui em Montenegro, é a matéria do portal JP News, dentro da campanha Profissão Repórter, profissão radialista, né? Nós fizemos uma entrevista com o JB Cardoso, João Batista Cardoso. Ele fala que tem um vício, né, que é a informação. Ele é viciado pela informação e projeta também criar o rádio teatro aqui em Montenegro. Isso, tu sabe que ontem também, quando eu fui gravar com ele, eu cometi esse erro de profissão repórter, né? Porque a gente está tão habituado a vê-lo nas ruas trabalhando como repórter que a gente ainda não a primeira imagem que vem é do JB das ruas, né? O repórter. E a gente ouve ele, claro, de vez em quando na emissora, né? Mas a imagem que vem é do JB repórter. Ele que já foi colaborador aqui do Grupo Progresso de Comunicação, e foi aqui, né, que ele começou, então, foi enquanto estava no Grupo Progresso que ele recebeu o convite para fazer um programa de rádio, né, convite esse que partiu do grande radialista João Carlos Fabrasil, que é um dos nossos próximos entrevistados. A gente vai tentar resumir um pouquinho da gigantesca história dessa pessoa, né? Um importante comunicador aqui no Rio Grande do Sul, que é referência para muitos, inclusive para o JB Cardoso, que disse que não poderia ter tido um professor melhor como foi o Fabrasil. Então, a convite do Fabrasil, o Cardoso iniciou um programa na Rádio América, e lá enfrentou alguns desafios, né, porque não tinha conhecimento técnico ainda sobre como ser um apresentador de rádio, um locutor, enfim, e ele foi buscar informações na internet, enfim, aprender a fazer roteiro, só que, para sua surpresa, o Fabrasil disse: não, peraí, o importante é tu saber impor a tua voz, e o resto a gente aprende com o tempo, as situações vão se colocando, nada melhor do que a prática para te levar à experiência. E foi aí então que o Cardoso começou a pegar gosto, né, pelo rádio,
e está lá na Rádio América até hoje, fazendo seu trabalho de repórter, mas também como apresentador. Então, nas quintas-feiras ele tem um programa que trata sobre cultura, né? Então, semanalmente ele recebe alguns convidados para abordar esse tema. E uma das suas metas, né, um dos seus projetos é futuramente trazer de volta o radioteatro, né? Ele diz que considera muito interessante o radioteatro, a radionovela, né? E que como Montenegro é a cidade das artes, tem muitos grupos de teatro, a região também é rica em grupos de teatro, né? Então ele acredita que terá parceiros aí dispostos a encarar, né, esse desafio. É um projeto ainda que não foi colocado no papel, é algo que está apenas na mente dele ainda, mas a gente percebe através das redes sociais que as pessoas estão apoiando, né? Eu vi comentários hoje de manhã de pessoas que disseram já ter feito parte de radioteatro, né, e apoiam a volta, assim como o grupo de teatro Renascença, né, houve uma postagem hoje pela manhã dizendo estarem apoiando, né, essa iniciativa. Então é um começo, né, quem sabe a partir dessa ideia o Cardoso começa a pôr no papel, né, os seus planos e quem sabe vira realidade. Então quem quiser saber um pouquinho mais dessa história toda, né, acesse o nosso portal, o texto está lá disponível e hoje então o vídeo já deve estar sendo colocado na JPTV. Muito bem, Clarice, o portal JP News destaca desde ontem à noite, né, que a Prefeitura de Montenegro gastou até agora 60 mil reais com a ciclofaixa, né? O prefeito Paulo Azeredo, em documento enviado à Câmara Municipal, diz que o valor total da obra é de 175 mil reais e que esse valor teve aprovação da Câmara Municipal de Vereadores. É aquela velha polêmica, né, porque a acusação principal contra essa obra da ciclofaixa é de que o valor não teria sido aprovado, o projeto não tinha sido aprovado. O caso está no Ministério Público e deve ser despachado em poucos dias aí o processo de demolição da ciclofaixa. Né? Pois é, o MP quer ver as notas, né? Quer ter acesso a todas as notas, a todos os custos que envolveram a ciclofaixa, né? E, segundo informações que se tem, né, o governo municipal tinha prazo de 72 horas a contar a partir de terça-feira, se não me engano, para se manifestar com relação a isso, né? Para apresentar essa documentação antes que saia a decisão, então, sobre a ciclofaixa. A gente está tentando um contato com o Ministério Público, também com a doutora juíza, a Márcia do Amaral. Fomos informados de que a partir das 15 horas e 30 minutos o assessor dela vai conseguir conversar com a gente para ver o que mais a gente tem de novidades, então, relacionado a esse caso, né? A esse processo da ciclovia, da ciclofaixa aqui de Montenegro, que tem mexido com a opinião das pessoas, né? Que tem sido motivo de assunto em todos os meios, é algo que já se estende há mais de 2 meses, né, Adriano? Mas continua sendo frequente nas rodas de conversa em toda a cidade. Muito bem, Clarice. Bom, já iniciou aqui em Montenegro a Semana Municipal do Artesanato. E tem uma foto aqui, aparece uma artesã descerrando aí a faixa de abertura oficial do evento. Né? Olha, eu vou te dizer que eu nem sei se a dona Nália é artesã. Essa senhora, a dona Nália, ela tem mais de 80 anos, ela é uma senhora extremamente ativa. O assunto aqui é outro, mas eu acho interessante falar um pouquinho dela, porque ela tem uma história muito interessante, que é essa participação. Essa senhora com mais de 80 anos tem uma vivacidade, uma vitalidade incrível. Ela participa de todas as atividades possíveis aqui no município. Tudo que é inauguração, que é evento, a dona Nália está presente. Ela faz parte do Maturidade Ativa, ela faz parte de um grupo de coral, enfim, ela está sempre aonde tem um acontecimento, lá está a dona Nália. E ela adora uma foto, né? Ela está sempre pedindo para a gente tirar uma foto dela. E ontem, então, ela esteve na inauguração, né, da feira de Páscoa, produtos artesanais, né, aqui do município, aonde esteve ao lado do prefeito, então, no momento simbólico de inauguração dessa feira, né? Feira essa que integra as comemorações à Semana Municipal do Artesão, que
começou ontem, né, no Dia do Artesão, dia em que é celebrado, comemorado, então, essa profissão, né, esse dom que muitas pessoas têm. Então, lá na Praça Rui Barbosa, até a próxima quinta-feira, das 8 da manhã às 20 horas, a comunidade terá acesso a todos esses produtos aí, que a gente falou, né? Produtos coloniais, artesanais, produtos de arte, também tem telas, tem panos de prato com motivos pascuais, enfim, é uma infinidade de produtos que o pessoal encontra lá na Praça Rui Barbosa, na Feira de Páscoa, né? É ótimo para quem quer presentear e não quer dar chocolate, né? Então vai lá e confere os produtos que com certeza vai encontrar algo de seu agrado, né? Os preços também são bem acessíveis, né? Valores com variação muito boa. Então, é uma dica aí para o pessoal para que confira a Feira de Páscoa aqui de Montenegro. Muito bem, Clarice, olha só, quem for hoje até a agência do IP de Montenegro reinaugurada, vai encontrar as portas fechadas, né? Exatamente, porque o expediente é de segunda a quarta-feira, né? A agência reabriu no início dessa semana, porém com essa restrição de horários, né? Isso porque o servidor que está lá, ele está atendendo de forma temporária até que seja designado uma outra pessoa para ficar aqui de forma efetiva. Esse servidor, é bem interessante a história dele também, Adriano, porque ele é de Alegrete. Então, ele fica 3 dias aqui e o restante da semana em Alegrete. Ele reside e trabalha lá na agência também, né? Então, olha o deslocamento que esse cidadão faz para atender aqui em Montenegro, né? E ele reconhece a importância de se manter as portas abertas, diz que há demanda, inclusive pessoas da região, aqui dos municípios menores, onde não há agência, né? Podem se deslocar, podem vir para Montenegro, ao invés de ir para municípios maiores, né? Como Novo Hamburgo, São Leopoldo, onde existe fila, existe uma demora maior no atendimento. Então, ele recomenda que essas pessoas venham até Montenegro para receber o atendimento. Claro, estando atento, né, que nesse período aí provisório, o atendimento será de segunda a quarta-feira. Posteriormente voltará ao normal, né, mas não se tem ainda a data de quando isso irá ocorrer. Aqui uma notícia aqui do portal JP News que mostra a disputa que ainda existe em termos políticos dentro da Câmara Municipal de Montenegro, Clarice. O vereador Ari Miller cobra a CPI das máquinas chinesas da Expo Monte. Ele foi à tribuna ontem, na sessão transmitida ao vivo pela JPTV, e reclamou, né, da constituição do processo que investiga a obra da ciclovia e da ciclofaixa. E ele cobrou que também fosse criada uma CPI, ou melhor, 2 CPIs que investigassem problemas que, segundo ele, aconteceram na administração Percival de Oliveira, que foram a compra das máquinas chinesas, que houve denúncia de que eram máquinas usadas, e também da Expo Monte, né, que teve um déficit financeiro aí. Pois é, mas creio que já seja um pouco tarde, né? Por que essa ideia, por que esse desejo dele não foi afirmado naquele período, né? Agora, tanto tempo após, parece mais uma birra, né? Estão fazendo com esse governo, vamos fazer com outro também, né? Eu acredito que essa ideia deveria ter sido defendida naquele período, né? Uma ação maior dos vereadores, de repente, poderia ter motivado e levar aos esclarecimentos, né? Para que hoje não restasse nenhuma dúvida, Adriano. Verdade, inclusive esse assunto foi tema de uma parte, né? Assim que o vereador começou o seu pronunciamento, o vereador Gustavo Zanotto fez uma parte perguntando justamente isso, né? Que o vereador Ari Miller era vereador já na época em que houve esses 2 problemas, ou supostos problemas, e o Ari Miller disse que não fez o pedido porque não é um CPIsta, né? Diz que nunca assinou requerimento para abrir uma CPI e que não o faria também naquela época. Bem, mas então eu acredito que não caberia essa colocação agora, né? Então tivesse conversado com algum dos colegas que ele considera CPIsta ou com alguma pessoa da comunidade para saber a opinião, né? Se gostaria de fazer a denúncia ou não, enfim. Tá certo. Clarice, Montenegro vai ter a Praça da Juventude, assim como já acontece em Novo Hamburgo e Porto Alegre?
Parece que sim, pelo menos é o desejo do prefeito, né? Ele esteve em Brasília tentando conseguir recursos, né? Uma verba de 1.700.000 a ser destinada então a esse amplo complexo de esporte, né? De lazer para a comunidade. E os planos do prefeito são bastante ambiciosos, né? Ele disse que vai ser um complexo poliesportivo muito grande, com condições de treinar atletas para que participem inclusive de Olimpíadas. Deve ter uma mega piscina, né? Para treinos e... Enfim, esse projeto é bastante ambicioso, embora ainda não esteja concluído, né, não tenha sido feito o desenho do projeto, mas a iniciativa existe. O prefeito, inclusive, analisa 2 áreas, né, para a implementação. Ele que diz que esse é o primeiro passo, né? Primeiro precisa se definir onde será essa praça, né, esse complexo, para posteriormente então dar entrada à solicitação da verba e formulação do projeto. Existem 2 locais hoje que disputam a atenção do prefeito. Um deles é no bairro Timbaúba, né, no bairro São Pedro, mais precisamente, aonde tinha uma empresa a qual eu não me recordo o nome agora, mas que é uma área que está desativada, né? Então ele estuda... Isso, exatamente. Ele estuda a desapropriação dessa área, o que, se não me engano, custaria em torno de 700.000. Ou então, uma outra área que fica no bairro Santo Antônio, do outro lado da cidade, né? Que há anos atrás já foi destinada, né? Para que fosse construída um parque, uma praça, mas não foi usado por nenhum dos governos, né? Então a área já pertence ao município, porém precisa de regularização de algumas questões ambientais, né? Mas conforme o prefeito, o município tem autonomia para isso, ficou comprovado que o município tem autonomia para encaminhar essas licenças e pretende fazer então, mas por enquanto não se tem certeza ainda, né? O que demora menos tempo para se conseguir alcançar, né, será então a área onde terá esse complexo aí, ou seja, se resolver primeiro o problema da desapropriação da compra da área no bairro São Pedro, será lá, ou se for mais rápido regularizar a situação ambiental aqui do bairro Santo Antônio, será no bairro Santo Antônio. Enfim, o tempo dirá. Interessante que não há uma convicção de qual é o melhor local, né? O que for resolvido primeiro será o local. De acordo com o prefeito, a ideia é fazer outros parques, né? Este ano daria para fazer apenas um, né? O recurso disponível é para apenas um por município. Mas a partir do ano que vem, então, se buscaria a colocação em uma outra área da cidade. Acredito que por isso que ele não tenha essa preferência de local, né? E sim o que antes se desenrolar. Muito bem, Clarice, olha só. O prefeito Paulo Azevedo vai entrar para o Guinness Book, é isso? Pois é, ele acredita que sim. Ontem, inclusive, durante sua participação lá na Feira de Páscoa, né, no seu discurso, ele voltou a falar sobre isso, né? Levou as pessoas a darem algumas risadas lá na feira, né? Ele disse que acredita que é o único prefeito da história do mundo a sofrer 3 processos de impeachment, né, em um período tão curto. Ele brinca com a situação, embora saiba que é séria, né, mas está planejando, né, sua linha de defesa. Ele disse que é preciso agir com cautela, né, diante dos fatos. Tá certo, Clarice. Agora a gente chega no bloco de esportes aqui do Estúdio Aberto. A gente vai dando as informações. Na Champions League, né, o Atlético e Real Madrid reeditam a final nas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. Também o Inter terá bastante tempo, já que o próximo jogo da Libertadores é só na segunda semana de abril. E o Grêmio também tem o seu goleiro, Marcelo Groi, convocado para a seleção brasileira, e terá alguns desfalques, né? O melhor, o desfalque do Marcelo Groi em alguns jogos do Campeonato Gaúcho. Também o Jornal Progresso de hoje traz aí os jogos do final de semana no Cantegru Clube e também no Grêmio Gaúcho. São várias atividades esportivas em destaque aqui no grupo. Exatamente, Adriano. Mas eu acredito que em relação a ida do Marcelo para a seleção e para jogar em outros times não deva atrapalhar a equipe do Grêmio, né? Porque é importante que a equipe esteja sempre unida, que os treinos levem a um bom desempenho, seja com qual for o goleiro, né? A equipe bem treinada, a equipe unida, que
está fazendo um bom futebol, que pretende pelo menos fazer um bom futebol, deve estar pronta, né, para atuar com eventuais desfalques. Muito bem, Clarice, agora uma notícia de nível nacional, né? Pressionada, a presidente Dilma fará alterações no Ministério. Ex-presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, pode assumir o Ministério do Turismo. Já a Luísa Mercadante deve voltar para o Ministério da Educação. Ontem os repórteres perguntaram à presidente Dilma se haveria uma reforma ministerial. Ela disse que não é uma reforma ministerial, é uma mudança pontual pela saída do ministro da Educação, e o Mercadante pode voltar a essa pasta. Isso está me parecendo um município de Montenegro, né? Que ontem, inclusive, a gente teve, como alguns estavam dizendo, a dança das cadeiras, né? Uma troca de funcionários. Na verdade, ninguém saiu, né? Só foram remanejados. Exatamente, foram remanejados. Diferente do que aconteceu na esfera federal, mas nos lembra, né, essa questão, porque o Clóvis Domingues, aqui do município, que inicialmente nesse governo foi chefe de gabinete, posteriormente se tornou secretário de Meio Ambiente. Então, com a mudança anunciada ontem, o Clóvis Domingues volta a ser assessor de chefe de gabinete, e quem estava como chefe de gabinete, o Márcio Menezes, passa a ser o novo secretário de Meio Ambiente. A mesma coisa aconteceu lá com o secretário de Habitação, e que era até ontem, então, o Jalvi Machado e o Juan Rocha, né, que anteriormente também, antes do Jalvi, era o secretário de Habitação, e agora então volta a ser, né? Então é um troca-troca que acaba às vezes mexendo com a cabeça da gente, né? Mas se é para uma melhor administração, que assim seja, né? Se é entendido pelos nossos governantes superiores, né, pela presidenta, que será melhor assim para o país, e pelo prefeito municipal, que será melhor assim para a administração interna aqui do município, que assim seja, né? A gente fica na torcida para que os resultados apareçam. Muito bem, Clarice, olha só, podemos ter greve do magistério estadual. Conversamos hoje pela manhã com o diretor-geral do núcleo do CEPERS, o 5º núcleo do CEPERS, que é aqui em Montenegro, o Marcos Rambor, e nos informou que no dia 27 haverá uma reunião, uma plenária dos professores no Gigantinho, e que até pode, não estar descartada, o início de uma nova greve, porque a promessa do piso salarial nacional parece que ainda não está sendo cumprida. Olha, Adriano, desde que eu me entendo por gente, desde que eu comecei a frequentar a escola de ensino fundamental, eu ouço esses problemas relacionados ao magistério. Desde aquela época já existia a sombra da greve, o reinício de ano letivo com essa preocupação dos pais, dos professores, vai ter greve, não vai ter greve, o que a gente vai fazer, a situação não está boa, enfim, isso vem de longa data, uma situação muito complicada e que parece que está se agravando a cada ano que passa, né? É realmente lamentável que a classe de educadores tenha que passar por esse desgaste, né? Tenha que estar sempre em pé de guerra com o governo, cobrando uma coisa que é seu de direito, né? Que é um salário justo, que é condições de trabalho justa. Enfim, realmente é uma situação desgastante para o país, né? Para toda a sociedade que precisa enfrentar isso, que precisa passar por isso. A gente fica no aguardo, então, para saber, né, as novidades aí a partir do dia 27. No dia 23 haverá uma reunião dos professores do Estado em Montenegro, no 5º núcleo, e depois será redigido um documento que será apresentado no dia 27. Os professores aqui de Montenegro, pelo que eu tenho observado, desde que eu comecei a trabalhar na área jornalística aqui do município, é que eles são muito cautelosos em relação a isso, porque eles veem, né, os problemas que isso causa na classe, né, para os alunos. Uma paralisação representa representa a interrupção de um projeto, né? Depois tem que compensar tendo aulas aos finais de semana ou ficar um pouco mais após o horário. Enfim, são vários transtornos, né, que causam não somente para os professores, porque os professores não gostam de fazer greve, eles não fazem greve porque querem ficar em casa, não é isso. Eles fazem como forma de pressão, né? Mas entendem que isso acaba prejudicando o aluno. Então é interessante observar isso, né, que os professores aqui de Montenegro acham que a greve nem sempre é o melhor caminho, né? É verdade, está certo. Bom, Clarice, uma notícia que está aqui em vários portais de hoje, né? Deixa eu acessar de novo aqui. O Clique RBS é sobre um eclipse que vai acontecer
hoje à noite, e muita gente está curiosa para saber aonde poderá ser visto esse eclipse, né? Eclipse sempre traz curiosidade das pessoas, né? E esse eclipse ele pode ser visto só no hemisfério norte, né? Aqui do sul não é possível ver, né? É um fenômeno da natureza, né, que acaba chamando, despertando a atenção de muitas pessoas, desculpe, de admiradores, né, e de estudiosos também, né, de pessoas que avaliam, né, o que isso significa, o que isso representa, se terá alguma consequência, enfim. Mas é algo realmente lindo para quem é apreciador, algo maravilhoso, né? E que com certeza quem tem a possibilidade de ver vale a pena. Interessante que diz aqui a matéria que essa sexta-feira é marcada pela coincidência de 3 eventos astronômicos. O único eclipse solar total de 2015, que pode ser visto em países do hemisfério norte, o equinócio, quando o dia e a noite tem exatamente a mesma duração, 12 horas, e também uma superlua. O equinócio marca o fim do verão e a chegada do outono no hemisfério sul e ocorre oficialmente hoje, às 7h45, horário de Brasília, segundo o Observatório Nacional. Simultaneamente, o alinhamento entre Sol, Terra e Lua, com a Lua mais próxima da Terra, vai resultar no fenômeno conhecido como superlua. Infelizmente, o evento coincide com a nova Lua, o que dificulta um pouco a visualização. Portanto, hoje, às 19h45, teremos a entrada oficial do outono. Um dia especial, né? Um dia marcante na história. Tá certo. Clarice, ficamos por aqui com o Estúdio Aberto. Obrigado mais uma vez pela tua participação. Um bom final de semana para todos. Até a próxima semana. Para quem ouve a gente pela RPM, vamos a mais uma música aí que vai rodar na RPM Rádio. Até mais, pessoal.